Pensa rápido, o nome Troodon te diz alguma coisa? Não? Então é no vídeo de hoje que você vai conhecer esse dinossauro que é pequeno, mas também é muito especial. Roda a vinheta! Fala pessoal, olha eu aqui de novo, eu sou o Luiz Mello e você está no canal Dinosfera. E eu já vou pedindo para você deixar um like, para você se inscrever no canal se não for inscrito ainda, fazer comentários e compartilhar muito esse vídeo. E também não esquece de ativar o sininho das notificações, tá bom? Bom, se você conhece o dinossauro de hoje, eu tenho que te dar os parabéns porque não é todo mundo que conhece não. Ele foi um dos primeiros dinossauros que eu tive contato e eu tenho um carinho muito especial por ele. Mas agora, se você não conhece ele, também não tem problema. Você está no lugar certo porque hoje a gente vai aprender um monte de coisa legal sobre esse dinossauro tão misterioso, né? Eu estou falando do Troodon. E antes da gente começar, eu vou dedicar esse vídeo de hoje ao Geraldo e a Catarina, que fizeram comentários lá no Instagram, em alguns dos meus posts, né? Então o vídeo de hoje vai para eles dois, tá legal? Então vamos lá. Bom, bora lá, vamos começar então. Bom, o nome científico desse dinossauro é Troodon formosus, isso mesmo, e ele foi descoberto em 1855, veja só quanto tempo, e foi um dos primeiros dinossauros a serem descobertos lá nos Estados Unidos. E já no ano seguinte ele foi descrito, né? Ele ganhou uma descrição, ganhou um nome pelo paleontólogo Joseph Leidy, então em 1856, tá legal? Bom, a palavrinha Troodon significa dente de roer ou dente de ferir, né? Ela vem do grego, tem uma origem grega, e o formosus faz referência aí a uma característica, né, de formoso, de bonito para esse dinossauro. Bom, durante algum tempo, lá no início, né, depois da sua descoberta, houve uma certa confusão a respeito do nome, a respeito da identidade desse dinossauro, já que ele foi confundido com algumas outras espécies, né? E por isso também ele tem o nome, ele é conhecido em alguns livros mais antigos, em alguns lugares, como Stenonychosaurus, mas hoje em dia ele recebe o nome de Troodon. E por que aconteceu essa confusão, né? Bom, o Troodon ele foi inicialmente descrito baseado apenas em um dente. Então o paleontólogo conseguiu identificar que se tratava de uma nova espécie apenas a partir do dente, né? E depois, com o passar do tempo, foram descobertos outros fósseis e aí foram completando ali os ossos ou o esqueleto desse dinossauro. E baseado apenas no dente, inicialmente os paleontólogos achavam que se tratava apenas de um lagarto e não de um dinossauro. E depois, então, com o passar do tempo, é que perceberam que era um dinossauro e não um lagarto, né? E esse dente dele, inclusive as características do dente, elas é que basearam, né, o nome do gênero, o nome desse dinossauro, que é Troodon, conforme eu falei agora há pouco. Hoje nós sabemos que se trata de um dinossauro pequeno, terópode, pertencente ao grupo dos Coelurosaurídeos, o mesmo grupo que teria então dado origem às aves, conforme os estudos mais recentes, né? E inclusive essas características, né, correspondem a características talvez dos dinossauros mais raros da gente encontrar, que são justamente os pequenos dinossauros terópodes. Segundo os estudos, o Troodon ele é encontrado em rochas do período Cretáceo, mais ou menos com 77 milhões de anos, e ele foi encontrado no estado de Montana, lá nos Estados Unidos, na América do Norte. Parentes desse dinossauro, que a gente chama de Troodontídeos, já foram encontrados também em outros locais da América do Norte e também lá na Ásia. Como é que a gente pode imaginar que era o Troodon, né? Bom, eu já falei agora há pouco que ele é um terópode, e todo terópode tem duas características básicas. Eles são bípedes e são carnívoros. Então é assim que a gente deve começar a montar na nossa cabeça a imagem do Troodon. Mas tem outras características morfológicas que eu quero falar para você. Bom, o seu comprimento
girava em torno de 2 a 3 metros e de peso ele chegava a atingir entre 40 e 50 quilos, né? Então não era um dinossauro muito grande. Bom, algumas características da sua cabeça. Pelos estudos, o Troodon tinha um cérebro muito maior, né, do que a média dos dinossauros do seu tamanho. Maior inclusive do que alguns répteis existentes hoje em dia. E isso dava então ao Troodon talvez uma capacidade maior de raciocínio ou de resolução de problemas, e o que fazia dele talvez um dos dinossauros mais espertos que já tenha existido, né, na era Mesozoica. E além do cérebro bem desenvolvido, ele tinha também grandes olhos que ficavam numa posição quase que frontal na cabeça. E isso dava o que a gente chama de visão estereoscópica ou visão em 3D. Né, o que favorece muito a um predador, porque ele consegue, né, ter uma noção melhor da distância dele para suas presas, e com isso então torna ele um melhor caçador, né? E além disso eram olhos grandes, e esses olhos ajudavam ele na caça, inclusive durante a noite. Bom, já que a gente caracterizou o Troodon como um terópode, a gente tem que imaginar que ele usava suas pernas bem desenvolvidas para andar e correr por aí atrás das suas presas e fugindo dos predadores, não é verdade? E outra característica super importante quando você for descrever ou interpretar o Troodon é com relação à articulação muito boa dos braços e principalmente das mãos, o que fazia com que esse dinossauro pudesse agarrar suas presas e agarrar algum outro objeto que existisse lá no ambiente, tá? Com relação aos hábitos alimentares, o Troodon é descrito e considerado um carnívoro típico, né? E ele deveria se alimentar lá de invertebrados, de outros répteis, de mamíferos que existiam ali no mesmo ambiente que ele. Só que estudos aí específicos a respeito do dente do Troodon identificaram que as características desse dente, elas são muito semelhantes a dentes encontrados em animais que são onívoros, ou seja, que incluem na sua dieta, além de carne, também alguma matéria vegetal. E por isso, né, o Troodon ele é interpretado por alguns como sendo um animal onívoro, né, como tendo se alimentado ali de vegetais que existiam no ambiente, além, logicamente, da carne, já que os dentes dele também serviam para essa função. Inclusive, se a gente prestar atenção em outras características do Troodon, como por exemplo o cérebro maior, os olhos grandes, além logicamente dos seus dentes e da articulação das suas mãos, essas características são de predadores típicos, mas elas também são encontradas em outros animais, como alguns mamíferos, por exemplo, que têm uma dieta onívora. Então essa hipótese não está descartada não. Ele poderia se alimentar de carne e de matéria vegetal também, tá? E tem uma característica super legal sobre o Troodon, não especificamente sobre o animal, mas sobre os fósseis que foram encontrados desse animal, que é uma grande coleção de ninhos e ovos que foram encontrados nas décadas de 80 e 90. Foram estudados e forneceram muitas informações legais sobre a reprodução desse dinossauro. Então foram encontrados ninhos, nesses ninhos foram encontrados ovos em posição ali ainda normais, inteiros. Alguns desses ovos inclusive com embrião, né? Pela primeira vez foi encontrado um embrião fossilizado ali dentro, né, de um dinossauro em boas condições e que permitiu uma identificação do dinossauro, né? E além de tudo isso que eu falei, foram encontrados também ossos associados a esses ninhos de adultos e de dinossaurinhos recém-nascidos. Então foi possível fazer uma série de estudos bem detalhados com ossos, com dentes, com ovos e tirar uma série de conclusões sobre a reprodução do Troodon. E olha só que legal, olha o nível de detalhamento que os estudos chegaram. Então é assim. Bom, os estudos mostraram que as características reprodutivas do Troodon estariam ali intermediárias entre aves e crocodilianos. Por que isso? Bom, eles faziam ninhos, né? Os ninhos eles ficavam no chão e
a posição dos ovos era muito semelhante ao que acontece hoje com relação às aves. Inclusive, o próprio ovo, a estrutura do ovo, o formato, a casca e características da casca principalmente, e de camadas ali do ovo, elas são muito parecidas com o que as aves apresentam hoje em dia. Então esses ninhos ficavam no chão, eles colocavam os ovos ali, e inclusive era possível que eles sentassem sobre os ovos para aquecê-los, né? Foi possível inclusive identificar a provável frequência com que os ovos eram colocados, então eles deveriam colocar aproximadamente 2 ovos ali, dia sim, dia não, né? E foram encontrados ninhos com muitos ovos, com mais de 10 ovos em cada ninho, e chegaram à conclusão, estudando ali os ossinhos, estudando a própria estrutura do ovo, né? E dos recém-nascidos, que também foram encontrados ali próximos ao ninho, que a incubação, né, todo o período de desenvolvimento deveria girar ali por volta de 74 dias, o que é justamente intermediário entre um período de gestação ou de incubação, melhor dizendo, das aves, que é menor do que isso, e dos crocodilianos, que é maior do que isso. Então ele estaria ali no meio do caminho. Bom, juntando todas essas características, o tamanho, o hábito alimentar, provavelmente a inteligência, né? Devido ao tamanho do cérebro. Então, juntando todas as características morfológicas e comportamentais, cientistas chegaram à conclusão de que pode ser que o Troodon vivesse em grupos, né? Vivesse em bandos ali, não muito grandes, mas em grupos sociais, e que tirasse proveito então na caça ou algum outro comportamento reprodutivo dessa estrutura social então que eles apresentavam, tá? Muito bem, esse foi o Troodon formosus, um pequeno dinossauro, mas com uma grande história por trás. Eu espero que você tenha gostado, e antes de terminar é aquilo, né? Vou pedir para você deixar o like, para você se inscrever, comentar bastante, compartilhar o vídeo e ativar ali o sininho das notificações. E não se esqueça, se você quiser alguma participação especial da equipe da Dinosfera na sua escola, no seu trabalho ou em alguma comemoração que você vai fazer, feira de ciências, alguma coisa assim, entre em contato com a gente, procure a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @adinosfera, e tem também o nosso e-mail para você acessar e se comunicar com a gente, tá legal? Por hoje é só. Espero que você tenha gostado do Troodon e tenha aprendido coisas legais sobre esse fantástico dinossauro. Eu vou ficando por aqui. Valeu!